A polêmica envolvendo Palmeiras e São Paulo e por que a gente não precisa focar nisso. Os bastidores da reapresentação do elenco com a adaptação de John Arias. Porque Andreas Pereira é um pilar dentro do Palmeiras e merece a seleção. Fabinho e Danilo são os destaques do mercado da bola do Verdão e na boa pode pintar negócio sim, senhor. Fala família Palmeiras 90 a mais. É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Tem muita coisa legal pra gente trocar o nosso bate-papo diário. E eu conto com o seu comentário, o seu curtir e o seu hypar aqui pra fortalecer o nosso canal. Daqui a pouco eu tenho uma mensagem especial pra você que gosta do canal e que tá seguindo a gente há um tempo, tá bom? E fica tranquilo porque eu não vou te vender nada. Gente, pós-vitória do Palmeiras nessa partida contra o Botafogo, né, recentemente, o time se reapresentou com um objetivo bem claro, um recovery no departamento de fisiologia e neurociência para aqueles jogadores que jogaram por mais de 45 minutos, né? Afinal de contas, o nosso núcleo de fisiologia é extremamente elitizado e, obviamente, está buscando manter os jogadores no melhor nível físico possível. Ok, aqueles atletas que não jogaram por mais de 45 minutos tiveram uma surpresa hoje, tá? Eles participaram de um treinamento intenso com as crias da academia. Então a molecada, a garotada da base pôde ter a oportunidade, a experiência de treinar com os jogadores do elenco profissional. De forma que isso faz com que o grupo inteiro se integre, né? Alguns dos meninos da base olham para os jogadores do profissional e veem ídolos, verdadeiros ídolos, né? Então toda vez que tem essa, vamos chamar desse intercâmbio, né, no Palmeiras, eu acho muito positivo. O Palmeiras hoje tem a melhor base do Brasil e talvez até do mundo. E é com essa base que a gente vai continuar produzindo novos jogadores para a seleção brasileira. Vamos lá, gente. Seguindo aqui o nosso giro de notícias, né? O Alan hoje deu uma entrevista para a TV Palmeiras Sporting Bet e disse o seguinte, ó: sobre o gol, eu falei com o Andréas rapidinho, eu agradeci pela assistência, fui comentar com eles e até demos uma risada. Ele falou que prefere a assistência e eu prefiro o gol. Então tá ótimo, fechamos esse trato. O gol ficou para mim, mas o mais importante é ajudarmos o Palmeiras. E aí o Alan tá se referindo ao gol do primeiro gol, né, da partida contra o Botafogo, que obviamente foi na súmula para ele, mas tem todo o toque ali, né, toda a cara do Andréas Pereira. Aliás, que jogador é o Andréas? Já vamos falar dele, tá? Foi importante para o Alan não só marcar o gol, mas também aparecer na TV Palmeiras, porque ele tá vindo de momentos, né, de partidas em que ele não tá conseguindo render tanto, mas o garoto é um excepcional profissional, tá? Não aparece na imprensa para falar mal de ninguém, nem para criticar quando vai pro banco, é humilde, joga muita bola e agrega muito ao grupo do Palmeiras. E falando em agregar ao grupo, gente, o Andréas Pereira está agregando demais. Não só ao futebol do Palmeiras, mas também a garotada da base, que tá vendo no Andréas também um outro exemplo de atleta, um outro exemplo de profissional. Só para você ter uma noção, nós vamos abrir aqui o site do Palmeiras oficial e vamos dar uma olhada nos números dele, você vai entender onde eu quero chegar. Vem comigo. Então estamos aqui no site oficial do Palmeiras. Se você quiser fazer inclusive esse percurso aqui para ver os jogadores, os números e tal, é bem simples. Você vem em futebol, elenco profissional, né, no site do palmeiras.com.br, e aqui você vai ter um perfil de todos os jogadores. Hoje nós vamos falar do Andréas. Prestem atenção no que eu vou falar aqui porque é importante, tá? Aqui você tem todo o histórico do jogador, né? Mas a gente vai focar nas estatísticas. O Andréas deu 7 assistências para gols na temporada. Números absurdos, né? E marcou 2 gols. Então nós temos 9 participações em gols em 17 jogos. O Andréas Pereira tem um número de 73 cruzamentos certos na temporada. É muito alto. 110 dribles certos. É um jogador que tá trazendo muito dinamismo para o Palmeiras e tá sendo realmente um verdadeiro pilar de sustentação do clube. Ele inclusive tem números mais elevados que todos os meio-campistas em atuação no Brasil. É um baita jogador que sabe pisar na área e tá sendo um pilar de sustentação para o Palmeiras. Inclusive, na nossa opinião, ele merece uma vaga na seleção brasileira. Mas me diz aí, palmeirense, na sua opinião, faz sentido? E, gente, antes da gente falar aqui a respeito de Danilo e Fabinho, tá, no mercado da bola, que é um assunto que me interessa muito, eu quero fazer um comentário pra vocês, tá? Eu comecei o vídeo falando, né, que tinha uma mensagem pra passar pra vocês. Eu leio a maior parte dos comentários, tá? E eu tenho visto, gente, que tem muita gente, mas muita gente que vem aqui a público defender o canal
elogiar o canal, agradecer. Inclusive, recentemente tem vindo gente pedindo Pix do canal para poder fazer um depósito aí para doar e ajudar o canal. Eu não quero isso e eu agradeço de coração, mas eu falo que eu não quero com humildade, tá? Porque eu não tenho interesse em tirar dinheiro das pessoas, não é o objetivo desse canal. A gente não oferta para vocês nada que vai prejudicar vocês, tá? O que a gente quer é formar uma comunidade. E aliás, eu acho que em 9 meses de canal, que é pouquíssimo tempo, nós já conseguimos. Então essa mensagem vai pra você que gosta do canal, que tá sempre com a gente, velho, obrigado. Obrigado do fundo do meu coração. Tem muita gente, tem hater que vem e faz comentário negativo e tal. Nem se preocupa com essa galera. Eu leio os comentários. Eu vejo que tem gente que vem defender o canal e tal. Não precisa pegar essa energia negativa pra você, gente. Vocês que gostam do canal, que entendem a proposta do canal, obrigado. Não respondam esses caras, fica tranquilo, porque o comentário deles vai ser apagado. O cara vai postar daqui a 1, 2 horas, um dia vai ser apagado, tá tudo bem. Quem faz crítica construtiva, ótimo, sempre muito bem-vindo, né? Então eu quero deixar essa mensagem pra vocês, velho. Obrigado, tá? O canal tá crescendo muito. São quase 25 mil inscritos em 9 meses. Eu não vi, em momento algum, nenhum canal original de palmeirense fazendo isso daí, tá? Então obrigado de coração. Eu nunca vou deixar de ser grato a vocês, tá bom? Bora falar de mercado da bola. Vamos falar de uma coisa que tá nos interessando demais. Cara, que partida do Danilo contra o Palmeiras, hein? Vamos lá, vamos ser sinceros, cara. O moleque é craque. Inclusive foi convocado para a seleção brasileira. Nós pedimos tanto isso, né? Aqui no Palmeiras 90 mais. E é tão da hora ver que, tipo assim, a gente não é louco. Eu falo isso tanto, né? É muito legal falar disso. É legal poder falar que, poxa, tá vendo? As coisas que a gente fala aqui acontecem, né? E isso é no mercado da bola, isso é em tanta coisa. Então eu tô muito contente com isso também. Bom, Danilo teve uma postura de realmente de ser humano ali, né, na partida contra o Palmeiras. Ele fez o gol, ele não comemorou, mas não só isso, né? Não é só o fato dele não comemorar, é o respeito que o cara tem pelo manto, né? E assim, cara, é muito bom ver o Danilo florescer como jogador de futebol e como ser humano. Eu tenho uma opinião muito bem fundamentada e estamos amparados em notícias que a gente está acompanhando aí. Eu tenho pra mim que o Danilo será jogador do Palmeiras, sim, senhor, tá? A forma como ele se posicionou e depois o Abel Ferreira elogiando o jogador, cara, tá tudo desenhado. A sensação que eu tenho é que o tal ofício que o Textor mandou pra Leila Pereira, enfim, foi mais pra despistar, porque também ele não pode entregar o jogador de bandeja, né, o craque do time. Mas na minha opinião, e aí não é informação, é opinião, o Palmeiras vai fechar com o Danilo. O Danilo será jogador do Palmeiras. Pode demorar até o final do ano, talvez mais um ano, mas Danilo será jogador do Palmeiras, na minha humilde opinião, tá bom? E além disso, é claro, a gente tem a situação do Fabinho, né? Então o Palmeiras tá correndo por fora aí, fazendo um contato aqui, ligando pro cara, tentando acertar as pontas, aparar as arestas que podem existir. Existe também uma negociação em andamento. Então com o Fabinho é informação, não é opinião. Existe uma negociação em andamento. Se vai dar certo ou não, não sabemos. Agora, uma coisa eu posso afirmar pra vocês. O Wendel não vai ser jogador do Palmeiras, não faz sentido nenhum, com base na forma como o Palmeiras tem se portado nas negociações, né? Não faz sentido o Palmeiras fechar com o Wendel, tá? Também tô acompanhando de perto essa informação para trazer aqui para vocês assim que a gente tiver ela como concreta, tá bom? Legal. Falando de Fabinho, falando de Danilo, o que mais nós temos ainda de pendente no mercado da bola? O zagueiro Nino. Né? A informação exclusiva do canal aqui, uma fonte que passou pra gente, é de que o Palmeiras está bem encaminhado com o Nino. Que em junho o zagueiro vestirá a camisa do Verdão e já tá tudo definido, tá? Então assim, se o Palmeiras mirou o Nino, a parte da zaga tá fechada, então esqueceremos o Barbosa, tá? Num primeiro momento o Barbosa não virá pro Palmeiras. E o ponto importante, né? De qualquer forma, se o Danilo chega, o Palmeiras ganha um 5 e um 8 ao mesmo tempo, porque ele joga nas duas posições, embora atualmente ele prefira jogar mais próximo do gol adversário. Tanto é que tá fazendo uma penca de gol, né? Antes da gente falar da polêmica que tá envolvendo a situação do Palmeiras e do São Paulo, diretoria e tudo mais, eu quero comentar rapidinho sobre a adaptação de John Arias. John Arias, ele realmente fez uma partida de altíssimo nível contra o Botafogo e parece que finalmente nós teremos uma posição pro John Arias. E como a gente tá certo, de novo, hein? Lembra que eu falei? John Arias na ponta esquerda,
Cada jogo que passa a gente tá vendo mais ele atuar na ponta esquerda. É bem verdade que no carrossel de ataque e de movimentação, o Arias flutua entre meio armador, segundo atacante, ora na ponta direita, mas muitas vezes atuando na ponta esquerda. E eu acho que é bem isso que o Abel vai fazer. É um jogador que tá precisando realmente, né, mostrar a que veio. E ele vai conseguir. É um baita jogador. Atua muito também pela ponta direita, não podemos deixar de falar isso, né? Ele tá rodando bem o campo. E eu acho que é mais ou menos isso. O Abel tem que dar deslocamento livre para ele do meio para frente, né? Não acho que ele seja um bom jogador para ficar voltando para marcar, porque tem muito talento. Agora vamos lá. Sobre a polêmica envolvendo Palmeiras e São Paulo aí, diretor de futebol do São Paulo, que vai falar da arbitragem, que vai pressionar o Palmeiras, e aí diretor do Palmeiras que rebate o cara do São Paulo, e aquele blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Gente, vamos fugir do blá blá blá. Isso não leva time de futebol a lugar nenhum, mas o posicionamento do Anderson Barros, no sentido de defender o clube, tá positivo. Tem que defender, é claro, mas assim, a gente não pode deixar uma partida tão importante como é um choque-rei ficar à deriva. O foco não é o árbitro, o foco é o futebol. Se o Palmeiras fizer um bom futebol e a arbitragem for minimamente ok, não tem como o Palmeiras perder essa partida. Agora, se o Palmeiras jogar mal, entrar de salto alto, enfim, não vai rolar, tá? Então, assim, faz parte. O diretor de futebol ele tem que ir na imprensa e se posicionar de maneira firme mesmo. Porque senão também vira a festa do caqui, né? Mas assim, o time é o que importa. Os jogadores de futebol é o que importa. O árbitro vai entrar nessa partida extremamente pressionado. E aí o jogador tem que estar com a cabeça tranquila para saber que se ele ficar piruando muito, ele vai tomar um cartão. Ele vai ser expulso. Então, a ideia é: pega o nosso núcleo de psicologia antes da partida, nessa semana, e já começa. Chama os caras, chama o Abel, ó, presta atenção, não é pra fazer isso, não é pra fazer aquilo, porque o reflexo vai ser esse, vai ser aquele. Foquem no futebol. Se o Palmeiras colocar a bola no chão e tabelar, não vai dar pro São Paulo. O Palmeiras tem um time muito encaixado, mas a gente depende disso. Depende de um futebol vistoso, né? Senão vai ficar difícil de seguir, tá bom? E, gente, aqui a gente preparou também no vídeo de hoje aquele quadro que vocês gostam e estão pedindo sempre aqui no canal, né? Para que a gente faça de análise dos jogadores que vocês sugerem e tal. E aí eu decidi voltar com o quadro, embora a gente não esteja na janela de transferências, tá? Eu passei aqui no grupo do WhatsApp a mensagem, o pessoal respondeu, e eu peguei 2 jogadores que foram sondados ali, que foram solicitados pelo pessoal. Quer entrar no nosso grupo do WhatsApp? O link tá na descrição, é só clicar, entrar e atenção com as regras, tá? Para não ferir as regras aí do canal. Beleza, então aqui estamos. Primeiro jogador que foi solicitado, Igor Paixão do Olympique de Marseille. Aqui a gente vai dar o nosso crivo, se é um atleta que vale a pena, que deve vestir a camisa do Palmeiras ou se não passa no nosso crivo. E já logo de cara a gente tá vendo um valor de mercado de 33 milhões de euros, velho. Esquece, tá? Palmeiras nunca vai gastar uma grana dessa nesse momento. Já de antemão ele não passa no nosso crivo, mas vamos ver por que o pessoal pediu tanto o jogador, né? É um atleta de 25 anos, jovem, brasileiro, né? Forward, é um atacante. 1,68 m, destro. Legal, vamos ver os números na temporada do jogador. É um ponta esquerda, né? O mapa de calor dele tá todo desenhado aqui na ponta esquerda. São 23 jogos, sendo 16 como titular. Ô louco, participou da equipe da semana 2 vezes em 16 jogos. Em 23 jogos é um número até que ok, né? 5 gols e 4 assistências, uma participação em gols elevada, tá? 9 participações em 23 jogos, sendo que ele foi titular apenas em 16, gostei. 1.7 finalizações por jogo, número alto, 34 ações com bola, 82% de aproveitamento nos passes, sendo 81% dos passes aqui, né, dos acertos, no terço final, ou seja, próximo do gol, que é um dado interessantíssimo também, né? 54% de acerto nos passes longos e 13% de conversão em gols. Ah, tá, drible não é um jogador de drible, né, pelo que a gente tá vendo aqui, 32%. Então assim, ó, Igor Paixão me parece ser um bom jogador, jovem, e aqui no Brasil com certeza ia jogar muita bola, mas não passa no meu crivo, porque não é factível, não é viável. 33 milhões de euros é muita grana, o Palmeiras não gastaria isso para trazer o atleta, portanto,
não passa no nosso crivo. E o segundo nome que falaram, eu sei, eu gosto muito do jogador, falo bastante dele, é o Arthur, né? O Arthur, se não me falha a memória, tá lesionado aqui, né? Mas é um bom jogador. No Campeonato Brasileiro desse ano, foram 3 jogos, os 3 como titular, 0 gols, 0 assistências, 63 ações com a bola, né? O que é bastante por partida. Entretanto, defendendo, ele tem números legais também. Ó, ele recupera 4 bolas por jogo. Vamos ter, só para ter uma noção aqui, vamos pegar o Marlon, que é o jogador que tá jogando ali de camisa 5 no Palmeiras, né? Vamos analisar aqui só o Campeonato Brasileiro, né? O Marlon jogou todas as partidas. Ó, defendendo. Cadê? Vamos ver aqui. Aqui, ó, interceptações. Então o Arthur tem o dobro de interceptações do Marlon e praticamente o dobro também de desarmes. Mas o Marlon é menos driblado, corta mais bolas e bloqueia mais chutes. Arthur, tecnicamente, um monstro, né? Perde pouquíssimo a bola, faz poucas faltas, sofre muitas, ganha duelos aéreos, ganha duelos no chão. Para mim, o Arthur é um jogador completo, tá? Então, de maneira bem objetiva, embora o Marlon Freitas para mim seja um dos pilares também desse meio-campo junto com o Andrés, o Arthur tem mais bola, tá bom? Do ponto de vista, é obviamente, de posição, tá? Para mim o Marlon Freitas não sai desse time titular aí nem a pau, tá bom? Então aproveitando os minutos finais, para você que chegou até aqui, você já sabe o que eu vou te pedir agora, não sabe? Se você tá até aqui no vídeo, comenta aqui pra mim, diz que você chegou até aqui no vídeo porque isso é muito importante, pra eu saber realmente a galera que tá ficando, né? Você sabe que aqui no canal é aquilo que eu falei pra vocês, a gente tem a intenção de entregar o melhor conteúdo possível. Mas para que o vídeo seja encaminhado para a maior parte das pessoas, eu preciso que as pessoas assistam, né? Essa é a forma que a gente tem de manter o projeto vivo, né? Com o Google Ads do YouTube, né? Que o YouTube paga pro canal, sem prejudicar ninguém, fazendo um trabalho honesto, íntegro e do fundo do meu coração, uma coisa que eu amo fazer, tá bom? Agradeço a você que tá aqui no canal até agora, no vídeo, né, e principalmente no canal. Deixa pra mim também um comentário dizendo desde quando você acompanha o canal. Isso é legal pra gente saber, o canal tem apenas 9 meses de vida, 6 milhões de visualizações, que é absurdo, eu nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos viver essa realidade, tá bom? Você sabe que o que eu quero te desejar é o máximo, tudo de positivo que você merece e te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco até esse momento, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de sempre, você já sabe, um forte abraço, nos vemos amanhã e avante palestra.